Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O que você diria a uma igreja na qual seus membros estavam fazendo o que estavam fazendo, movidos por egolatria, por narcisismos, comparações, competições, movidos pelas obras da carne, na linguagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. O que você diria a essa igreja, a essa membresia, a essas ovelhas? Eu penso que você diria o que Paulo, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, disse à igreja em Corinto. Capítulo 13, do 1 ao 3. Ele disse: o princípio regulador do que vocês fazem e do que vocês farão é o amor. É isso que ele diz àquela igreja, é isso que é dito a nós hoje. E ele diz isso usando uma linguagem hiperbólica, uma linguagem de exagero. E ele diz isso usando uma linguagem, uma hipótese hipotética. Quando, do versículo 1 ao 3, ele fala da necessidade desse amor. O amor é necessário como princípio regulador de tudo que fazemos ou iremos fazer. É isso que ele diz àquela igreja. E nós estamos nesta manhã recapitulando, pois, há 8 dias, dissemos, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, que o princípio regulador, que é o amor, prossiga regulando tudo o que fazemos ou iremos fazer. Pois disse o velho apóstolo Paulo, do contrário, o nosso fazer para Deus de nada terá valor. Então prossigamos, queridos. Prossigamos. Mas aí, como dissemos no sermão da noite há 8 dias, dizer para a igreja que o princípio regulador de tudo que ela faz é e deve ser o amor, beleza. Mas aí o velho apóstolo, com a sua sapiência, com a sua sabedoria, oriunda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele pressupõe que uma pergunta silenciosa está sendo feita pela igreja. E a pergunta é, tudo bem, está bem claro, Paulo, está bem claro que o princípio regulador de tudo que fazemos ou devemos fazer é o amor. Agora, por favor, explique-nos que tipo de amor. Que tipo de amor? Que amor é esse? É o que ele vai fazer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Agora vamos ler esse texto. Que tipo de amor é esse? Esse amor tem rosto. Esse amor é Jesus. Não é qualquer tipo de amor que serve como princípio regulador de tudo que a igreja faz ou fará. Não é qualquer amor. Esse amor tem uma natureza, esse amor tem uma referência. Esse amor é uma pessoa, Jesus Cristo. Pois tudo que o velho apóstolo, movido pelo Espírito Santo, descreve como amor, ele está descrevendo o próprio Cristo. Então vamos lá agora, gente, do versículo 4, da primeira carta aos Coríntios, até o versículo 7. O que o amor é, o que o amor não é, logo, tudo isso que o amor é e não é, nós encontramos com perfeição na pessoa de Jesus Cristo.
É esse amor, diz Paulo, que é e deve ser o princípio regulador de tudo que fazemos ou iremos fazer. Dito isso, leiamos então. Esse amor tem rosto, e o rosto desse amor é Jesus. Leiamos. O amor é benigno. O amor não arde em, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que Paulo está dizendo. Ei, entenderam bem? O princípio regulador no exercício dos dons, o princípio regulador de tudo que fazemos ou iremos fazer é o amor. Porém, atentem, não é qualquer amor, pois existem muitas definições equivocadas de amor. Então agora vai partir para definir a natureza desse amor. E esse amor tem rosto. E esse amor é Cristo Jesus. É esse amor. Agora ele usa o recurso da personificação. É um recurso da escrita, da retórica. Você personifica algo para enriquecer mais ainda a escrita e a fala. Mas ainda que ele não usasse o recurso da personificação, esse texto tem um telos, ele tem um alvo, ele tem um propósito. Ele descreve Cristo. Então, repetindo, o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz, o que o amor não faz, é o que Cristo é, o que Cristo não é, o que Cristo faz e o que Cristo não faz, porque Ele é o rosto desse amor. Ele é a referência absoluta. Nós somos Cristo-referência, ou Theo-referência. Deus é a nossa referência de amor. Cristo é a nossa referência de amor. Você quer uma explicação de que amor é esse? Olhe para Cristo. Então, queridos, preste bem atenção. O amor que é, Sara, e deve ser sempre o princípio regulador do que eu falo ou deixo de falar, do que eu faço ou deixo de fazer. Esse amor não é qualquer amor. Ele tem rosto. E o rosto é o rosto de Cristo. Paulo diz que esse amor é paciente. Suporta as fraquezas dos outros sem desistir. E você encontra Cristo fazendo isso o tempo todo. Leia os evangelhos. Ele sendo paciente com Pedro, com o colégio apostólico. E Ele continua sendo paciente contigo hoje, comigo hoje. O amor é benigno, age com bondade e misericórdia, está o tempo todo objetivando o bem do outro através de ações. O tempo todo procurando fazer o bem ao outro. Você percebeu isso também em Jesus? Leia os evangelhos. O tempo todo Ele está procurando fazer o bem. Ele é a bênção de Abraão, tabernaculada. O amor é benigno, Tobias. É esse amor que é o princípio regulador. Não sente inveja. Aqui eu faço um drama. Não sente inveja. Aqui minha alma grita. Esse amor não sente inveja, pelo contrário, ele se alegra com o crescimento do próximo. Ele se alegra com o progresso do outro. Ele se alegra quando ele ouve o seu colega avançar. Porque ele tem ciência da verdadeira eclesiologia da igreja, do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, a solidariedade eclesiológica. Solidariedade eclesiológica é isto aqui, ó. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Isso é solidariedade
eclesiológica da igreja. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, se você faz um membro da igreja sofrer desprezando disfarçadamente, você está fazendo o corpo sofrer. O amor não inveja. Oh, inveja que levaram os próprios compatriotas de Cristo, no aspecto secundário da sua crucificação, a matá-lo. Oh, inveja que moveu Saul o tempo todo a tentar arrancar a cabeça de Davi, pois ele não suportava a destreza do baixinho. Oh, maldita inveja. O amor não inveja. É esse amor que é e deve ser o princípio regulador de tudo que a igreja faz ou vai deixar de fazer. Não se vangloria. Oh, Pai. Não se vangloria, não busca reconhecimento ou aplausos, não faz para ser aplaudido. Ó grande Babilônia, que eu construí com meu braço forte para a glória do meu próprio nome. A Bíblia diz, deixe que os outros te louvem. Deixe que os outros digam, tu és uma bênção. Esse amor não se ensoberbece, ele permanece humilde em todas as circunstâncias, e a referência de humildade, Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo ele Deus, paráfrase, não usou as prerrogativas de Deus. Antes, que nós se esvaziou, assumindo a forma de homem, e tendo assumido a figura de homem, se humilhou. E foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Gente, isso é cristologia. Isso é pessoa e obra de Cristo de forma profunda. Humildade, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ah, querido, esse amor não maltrata, trata todos com respeito, gentileza e dignidade. Hoje, eu irei narrar isso para vocês, não é para que vocês olhem para mim como referência de amor, é para que vocês olhem para Ele. Quanto a mim, apenas pela responsabilidade de ser exemplo para o rebanho. Hoje pela manhã, tem uma jovem que também presta serviço na área de diarista para a igreja. Eu já havia encontrado-a aqui em outros momentos, uma jovem senhora, junto com Lindalva. Eu tinha acabado de orar com o Igor ali e a Cíntia, e eu percebi ela entrando ali, correndo para lá e para cá, e todo mundo conversando, e ela ia entrando e saindo. Foi como que aquele que reside em nós e preside sobre nós, o Espírito Santo, enquanto eu passava por ela também. Sabe quando você percebe, guerreiro? Aquele que reside em você e preside sobre você, dizendo, você tem dito do púlpito, não transformar ninguém num ser invisível. Eu parei, botei a mão no ombro dela e disse, me relembra teu nome. Com frequência você está aqui, prestando serviço à igreja. É Jéssica. Jéssica Lindalva está numa batalha, não é Jéssica? É. Jéssica, eu quero orar por você e por Lindalva. E oramos. Então, qual foi a fala de Jéssica? Ela não acreditou que eu parei, botei a mão na cabecinha dela e orei por ela.
Enquanto eu me despedi, ela disse: obrigado, pastor, pela oração. Obrigado por ter orado por mim. Não é para vocês olharem para mim, não. É para vocês olharem para aquele que é a referência. Queridos, uma oração deixa uma pessoa assim. Parece até que eu abri a minha carteira e dei 1 trilhão de dinheiro para ela. Percebam. É esse amor, presbítero Emerson. É esse amor que não procura seus próprios interesses, coloca o próximo acima de si mesmo. Não se ira facilmente, está no texto. Ele domina suas emoções e reage com graça. Existe uma ira santa e uma ira pecaminosa. Não se sinta culpado quando você tiver uma ira santa. É a ira contra o pecado, contra a injustiça. O dia que essa ira desaparecer da humanidade, já era. Mas cuidado para não confundi-la com a ira pecaminosa. A ira pecaminosa é motivada por pecado. Não guarda rancor. Rancor. Perdoa como foi perdoado por Cristo. Não se alegra com a injustiça, ama a verdade, se compadece daquele que fez o mal. Numa linguagem de personificação, Paulo diz: é esse tipo de amor que deve ser o princípio regulador de tudo que a igreja faz e fará. E como dissemos domingo à noite, o filho do pastor Billy Graham, ou melhor, o neto, Reik, escreveu um livro só comentando o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E fazendo uma boa exegese. E usando uma palavrinha que nós usamos também em hermenêutica, telos, propósito. Ele diz, e eu subscrevo, e nós subscrevemos, esse amor aqui é Cristo. Então, queridos, em outras palavras, o princípio regulador de tudo que a igreja deve fazer é Cristo. É o amor. E esse amor tem rosto. Esse amor é Cristo. Por isso que ser discípulo de Cristo, na linguagem do pastor Mackem, significa estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer como Jesus fez. Que esta amada igreja prossiga tendo, não é Ellen, Denise, ela prossiga tendo Galdino como seu princípio regulador de tudo que ela faz. O amor. Não é Fabiola, aniversariando hoje. Mas não é qualquer amor. Esse amor que deve ser o princípio regulador desta igreja tem rosto. Alessandra. E o rosto desse amor é o rosto de Jesus Cristo. Érica Santos, Larissa, Daniel. E sabe qual será o resultado disso aqui? Esta igreja continuará avançando, crescendo em qualidade e em quantidade para a glória do Senhor. O resultado disso sabe qual é? Numa linguagem de um outro pastor, com a sua experiência também, ele resumiu 2 princípios bíblicos. Uma igreja que tem como princípio regulador o amor, dona Dida. A liderança sabe o que com os liderados? Promove os liderados. Promover é aperfeiçoá-los, é encorajá-los, é liberá-los para fazer a obra. E ao fazê-la, elogiá-los e dizer, é isso aí, muito bem, o caminho é esse. Ao mesmo tempo, uma igreja que tem como princípio regulador o amor, sabe o que os seus liderados fazem com os seus líderes? Enquanto que os líderes promovem, os liderados honram. Os pais promovem os filhos honram os pais. Isso é princípio bíblico. Honra na perspectiva bíblica. É por isso que você vai ver o velho apóstolo Paulo sendo tratado pelo jovem pastor Timóteo com honradez.
sendo tratado pelo jovem pastor Tito com honradez. O velho apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, e o colégio pastoral o abraça, o beija. Isso é honra na perspectiva de Deus. Isso é fruto de uma igreja que tem como princípio regulador o amor. O amor.